Técnico Raniel Ribeiro, inicialmente fazendo a avaliação dessa vitória contra o Sergipe. Foi mais sofrido do que o senhor imaginava, professor? Boa noite. Sofrido o segundo tempo, né? Sofrido o segundo tempo. Mas num contexto geral nós éramos merecedores da vitória. Esses atletas, eles merecem todos os louros da vitória e da campanha que estão fazendo. São meninos muito dedicados, comprometidos demais, vivem o ASA de uma forma muito prazerosa, vivem o ASA de uma forma muito íntegra e se mergulham de verdade em todos os trabalhos que são feitos lá no nosso CT e tanto no Fumeirão também. Então, eles são merecedores de todos os elogios e de tudo que está acontecendo na nossa trajetória aqui nesse início de Série D. Mas é um começo, sempre vai ter que ser falado isso, porque agora que foi o quarto jogo, ainda faltam 10 da primeira fase. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Mas fazendo a avaliação geral, um primeiro tempo muito sólido, muito forte em termos de proposta, em termos de posse de bola, número de chances criadas, né? O segundo tempo se manteve um pouco desse processo, mas a gente entende que o Sergipe também precisava sair, tanto que o Dico fez 4 substituições no intervalo, que mudou um pouquinho a forma deles jogarem, se atiraram realmente, e esse se atirar gera desequilíbrios, né? Onde esses desequilíbrios, em um deles, logo depois de uma grande oportunidade que tivemos de fazer o 3-0, a gente tomou um contra-ataque do escanteio, então foi só um ponto que só serve para nos alertar ainda mais, para termos uma concentração mais aguçada em todo o jogo. Mas saiu muito feliz com o que os meninos desenvolveram e com o resultado. Saiu feliz demais. Raniel, em relação às substituições que você faz, ter essa linha de frente, né? Você tira ali com poucos minutos do segundo tempo, o Viçosa, o Kelly, depois o Thiago Alagoano. E aí você põe 3 jogadores ali nessa alteração. O Asa, ele perde um pouco esse ímpeto no ataque com essas saídas e perde também esse ímpeto no segundo tempo. Essas alterações não foram feitas um pouco cedo demais, não? Qual a análise que você faz nesse sentido? Primeiro o Viçosa, que já era para ter saído praticamente no intervalo, que ele estava sentindo o joelho, então por isso que ele saiu tão cedo, né? Nesse jogo concordo com você, mas discordo nos outros. Nos outros jogos eles entraram e mantiveram um ritmo razoável, mas no jogo de hoje eu não vejo nem por causa do desenvolvimento deles, talvez, mais em posição do próprio Sergipe, de ter se largado, como eu bem falei, de ter se atirado. Tanto que a gente teve uma grande chance de fazer o terceiro gol, que foi justamente com as jogadas de Will, do próprio Jailson e o Toscano finalizando. Então é questão de detalhes, e assim, é difícil demais entrar como eles entram na rotação que o jogo está, tentar se encaixar. O Léo e o Guilherme demoraram um pouquinho, mas depois que sentou a gente voltou a ter a posse de bola, voltou a ter um controle favorável do jogo. E eu esqueci de ressaltar na minha primeira avaliação, e volto de novo, falei jogo passado, o pessoal da nossa preparação, fisiologia, departamento médico e fisioterapia estão de parabéns. Nosso time é muito bem fisicamente, muito inteiro dentro do campo, ganha muitas disputas, muitas batalhas. Quando eu falo batalhas é de sprints, de sprints de 10 metros, de 30 metros. Então, isso é fruto do trabalho que esse pessoal também desenvolve. Bom, agora mais um sergipano, próxima rodada e outro jogo fora de casa. Então, até agora, em 4 rodadas, o Asa já realizou 3 partidas fora de casa. Melhor que a encomenda? Foi muito bom, muito bom. E falava hoje na pré-eleção para eles que a primeira perna das 2 viagens, né, seria essa, e a gente teria que aproveitar isso aqui, esse campo, que potencializou muito nossa equipe, né? Essa equipe é uma equipe técnica, uma equipe rápida, então potencializou demais o campo a nosso favor. E agora é ir para uma situação um pouco adversa, né? Um pouco adversa. Aí entra o retrato realmente da Série D. É uma aposta que o Lagarto faz, né, de jogar às 3 horas, porque lá não tem o hotel credenciado, então você sai daqui de Aracaju para chegar lá. É uma viagem de 1 hora, 1 hora e 10 mais ou menos, já chega em cima, não é que chega em cima do jogo, mas chega numa temperatura bem elevada, você jogar hoje às 3 horas da tarde. Mas é uma tática que eles usam e acham que isso é benéfico para eles, problema deles, né? Cabe a nós passarmos por mais essa adversidade que vamos ter lá em Lagarto e fazermos um jogo tão forte como fizemos hoje aqui contra o Sergipe.
Professor Júnior Viçosa, artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro, 5 gols. De certa forma, claro, ele não tinha que provar mais nada, porque a gente sabe o atleta que é, mas passou por muitas situações na equipe do Asa. Também queria que o senhor pudesse falar sobre ele, superando essas situações e hoje dando a volta por cima aí com esses 5 gols na Série D até o momento. Eu sou suspeito de falar para o Júnior, porque antes da renovação eu liguei para ele e perguntei para ele se eu podia comprar a briga, e ele disse que podia, e tá aí. Eu comprei a briga pela renovação dele, sabendo do que ele podia nos oferecer, né? Mas, além do Júnior, você tem um processo de construção pelos lados, principalmente com o Kélito. O próprio Thiago Alagoano foi o que fez a inversão do primeiro gol, a bola achada no pé do Kélito já em progressão. Então, nossa frente é uma frente muito letal, né? E sai esses 3, entram mais 3, que mantêm o ritmo também. Então, é muito prazeroso estar trabalhando com esses atletas, e com o Júnior nem se fala. O Júnior é merecedor demais, eu falei acho que 2 entrevistas atrás, quando ele fez o gol, mais gols, né? E volto a repetir, ele é merecedor de tudo que acontece. É um cara que treina muito, que se cuida muito todos os dias. Júnior faz 2 períodos todos os dias, se não tem treino de manhã ele está lá na fisioterapia, está fazendo os ajustes que ele precisa fazer, por causa dos desequilíbrios físicos que ele tem. E é um cara que busca, não é à toa que chegou onde chegou, que viveu a trajetória que viveu e que agora está vivendo mais um sonho, porque ele jogar no Asa, eu já ouvi isso da boca dele, é um sonho que ele realiza jogar no Asa, porque ele ama isso aqui, ama essa camisa, tem uma gratidão muito grande pelo início da carreira que o Asa que o jogou, né, para a vitrine do Brasil. Então ele está fazendo tudo com muito amor e com muita gratidão pelo clube que ele ama. Deixa eu voltar um pouco do jogo ainda, em relação ao Marcelo Toscano. A gente sabe que são características diferentes dele do Júnior Viçosa. O Toscano, ele está bem fisicamente 100%, ele precisa de uma sequência mais de jogo para tecnicamente ele ter um poder letal, como a gente sabe que ele tem, e ele começar a ter nessa Série D como o Júnior Viçosa vem tendo? Até é estranho falar, mas o percentual do Toscano é 11,7. A gente considera acima de 12, e ele está com 11,7. Para a idade que tem, né? Isso que nós vemos, o biotipo dele é mais forte do que gordura, né? Mas é como eu falei, entrar num jogo difícil como esse... Eu estou falando mais pela movimentação dele também, entendeu? Ele até movimenta mais do que o Júnior, concorda? E retém um pouco mais a bola. O Júnior é um cara de dar mais sequência, é um cara de finalizar da última definição. Mas o Toscano também vai contribuir muito. E ainda tem, eu falo sempre dele, não posso esquecer do Yarley. Do Yarley, que eu só oportunizei uma vez e ele fez o gol. Então, é um garoto também que merece um pouquinho mais de espaço e está ganhando o espaço dele. 2 jogadores contratados, o goleiro Jefferson e o lateral esquerdo, e meia esquerda, Felipe Ramon. 2 atletas saíram. Fala pra gente da semana, como foi? O Jefferson é uma indicação do Jorjão, então o Jorjão a gente tem toda a confiança do mundo nele. Essas últimas contratações, gente, tinham que ser contratações que a gente entendia quem era que estava vindo, né, para saber até que ponto aquele atleta pode nos dar e até que ponto ele esbarra em alguma condição. E um cara que são atletas que vão chegar e realmente continuar no ambiente que temos. O Ramon é o 3º clube que eu trabalho com ele. Graças a Deus, com o Ramon eu tive acesso para a Série C, eu fui bicampeão, o mesmo jogando comigo. Então é um cara que chega, que no dia que nós não tivermos o Charles, ele vai dar conta do recado. Vocês conhecem ele lá do CSE, é muito técnico, faz também a meia, né? Então é um menino que tem todo as nossas credenciais para que ele chegue e faça o processo que a gente espera. Professor, o segundo gol, de certa forma, começou num erro, mas que se transformou em um acerto, né? Porque o toque de pé em pé e tal, o erro que eu falo é a questão da recuada que acabou errando ali no início, mas depois teve essa questão do pé em pé, até ser finalizado com um belíssimo gol do Júnior Viçosa. Também queria que o senhor falasse sobre esse segundo gol, esse trabalho, porque de certa forma foi um contra-ataque muito importante e que culminou com o gol do Asa, o segundo. Vitão, eu vou falar do primeiro. O primeiro é que você teria que perguntar. Não, mas você tem todo o direito. O primeiro foi um trabalho muito bonito. Muito bonito. É um reflexo da que a gente faz muito no treino. O segundo também muito parecido. Nossa equipe é uma equipe que consegue ser mista a nível, não sei se vocês concordam comigo, ela é uma equipe que constrói e uma equipe que também faz uma transição muito forte, muito rápida, né? E consegue se equilibrar e se manter nas 2 condições. Então, o primeiro gol foi um gol que me enche muito de orgulho, falei para eles agora no vestiário. E o segundo, como você bem falou, uma transição rápida, forte e uma definição ainda melhor do Júnior. Eles se completam dentro do campo, um processo que vem lá do Matheus até o próprio Júnior.
e que o difícil agora é essa responsabilidade que temos de manter as boas atuações e os bons resultados, né? Mas é uma responsabilidade boa que sabemos assumir e é uma das formas de saber assumir essa responsabilidade é trabalhando ainda mais. Eu disse por 2 vezes, para finalizar essa coletiva, por 2 vezes no jogo que o Asa estava jogando em ritmo de treino. Pelo toque de bola, a transição ofensiva, o balanço defensivo, o balanço ofensivo, tudo isso. É em ritmo de treino que joga esse Asa com alegria, com tranquilidade? Isso muito em função daquilo que você trabalha ao longo da semana? Não, Edu, não, ritmo de treino não. Faz uma força danada aí, velho. Uma correria danada, uma intensidade monstra. Como eu falei, o campo ajuda a nossa equipe. Esse campo ajuda. Se vocês lembrarem, principalmente a final do Alagoano contra o CRB, se vocês puderem assistir novamente, assistam. O Rei Pelé também nos potencializou naquele dia, nos fez ser mais técnicos do que somos, mais rápidos do que somos. Então eu acredito muito também ao campo, né? E ao envolvimento. Eu pedia para eles assim na pré-eleção que não perdessem esse momento que estamos vivendo, né? A gente às vezes fica lamentando de um parente que foi embora, de uma perda de um amigo e só dá valor àquilo quando perde. Eu disse para eles, não vamos perder isso que nós estamos construindo. Se dediquem, se concentrem hoje no jogo, entrem com a intensidade que o jogo precisa para que essa vitória venha a nosso favor e assim foi feito. Mas não tem ritmo de treino nenhum não, faço não. Valeu, parabéns, Daniele. Valeu, um abraço. Valeu, tá aí a palavra do